É possível enxergar o PCO como aliado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente já viu memes de comparação do PCO, o Partido da Causa Operária, conosco, os libertários. Comumente, notícias lúcidas do PCO aparecem na nossa timeline e nos pegam de surpresa por tamanha diferença em relação à esquerda mainstream. De vez em quando, ou quase sempre, o partido se demonstra muito mais inteligente e honesto do que movimentos que se dizem liberais, como o MBL e o Partido Novo, por exemplo. Enquanto Amoedo e Kim Kataguiri defendem a vacinação obrigatória e lockdown, o PCO é contra ambos. Enquanto Kim Kataguiri tenta criminalizar fake news, o PCO se opõe. Até mesmo quando a esquerda Nutella quer demonizar o Neymar, o PCO o defende. Recentemente, o PCO se opôs à expulsão de Trump do Twitter, o que é um ato conflitante com o restante da esquerda. Apesar desses comportamentos que são compatíveis com os princípios libertários, é possível enxergar o PCO como aliado? Claude Frédéric Bastiat foi um economista, político e jornalista francês. Um liberal que foi imortalizado por seus escritos, como A Lei e O que se vê e o que não se vê. Foi também citado por Rothbard e outros libertários como um proto-austríaco. Bastiat era um grande crítico do Estado, proclamando célebres frases como "o Estado é aquela grande ficção onde todos acham que podem viver às custas dos demais". E o custo real do Estado é a prosperidade que não temos, os empregos que não existem, as tecnologias a que não temos acesso, os negócios que não existem e o futuro brilhante que nos é roubado. Convicto do que falava, as suas críticas ao Estado chamaram a atenção de pessoas cuja filosofia política não eram tão compatíveis com a dele. Pierre-Joseph Proudhon, conhecido por nós brasileiros simplesmente como Proudhon, economista e membro do Partido Francês, foi um dos mais influentes anarquistas de esquerda do mundo, além de ser o primeiro a se autoproclamar anarquista, termo que até então era considerado pejorativo entre os revolucionários. Foi chamado ainda em vida de socialista utópico por Karl Marx. Proudhon defendia que o fim do Estado poderia ocorrer de forma pacífica. Ele concordava com Bastiat em alguns de seus textos, além de frequentemente ficarem do mesmo lado na Assembleia Nacional Francesa, ou seja, do lado esquerdo. Entretanto, havia um grande desentendimento entre a ideia de cada um deles sobre quais formas de posse individual são legítimas, pois Proudhon era famoso por sua frase "propriedade é roubo". Entre 1849 e 1850, Frédéric Bastiat e Pierre-Joseph Proudhon realizaram debates nas páginas do La Voix du Peuple, A Voz do Povo, no original em francês, jornal do Proudhon, sobre um dos temas que mais causavam conflitos entre eles, a natureza e a legitimidade da cobrança de juros. Cada um deles iniciava seu discurso respeitosamente elogiando o oponente. Proudhon escreveu, abre aspas, "O Sr. Bastiat é um autor completamente revestido do espírito democrático. Apesar de não podermos ainda chamá-lo de socialista, ele já é muito mais que um filantropo. A clareza com a qual ele compreende e descreve a economia política o coloca, se não muito acima, pelo menos muito à frente de outros economistas. O Sr. Bastiat, em outras palavras, é dedicado de corpo e alma à república, à liberdade, à igualdade e ao progresso, como já provou brilhantemente muitas vezes pela sua participação na Assembleia Nacional. Apesar disso, consideramos o Sr. Bastiat como um membro do Partido de Resistência. Sua teoria de capital e juros, diametralmente oposta às tendências mais genuínas e às demandas mais irresistíveis da Revolução, justifica nossa posição." Bastiat agiu da mesma forma, considerando Proudhon, em alguns casos, um defensor da liberdade. Ele escreveu, abre aspas, "Em todos os outros aspectos, você não defende aquilo que é para todos os homens um direito, um atributo, um preceito, liberdade. Você não defende a liberdade de comprar e vender? E o que seria um empréstimo senão uma venda de uso, uma venda de tempo? Porque só essa transação deveria ser controlada? Você tem fé na natureza humana? Então tente destruir suas correntes, não forjar novas." Fecha aspas. Proudhon era contrário à cobrança de juros, pois acreditava que os juros eram uma das fontes da desigualdade e do empobrecimento humano. Ele acreditava que quem pede empréstimo está sendo explorado por quem cobra os juros. Então, ele defendia a gratuidade dos créditos nos bancos, e de fato ele tentou colocar isso em prática, fundando um banco operário mutualista sob juros zero, mas acabou falindo.
Bastiat também criticou os altos juros dos bancos, mas encarava isso como uma distorção causada por intervenção do Estado no mercado de empréstimos, que causava menos concorrências do que haveria em um verdadeiro livre mercado. Bastiat considerava o acúmulo de capital como a forma mais benéfica e justa para melhorar a qualidade de todos. Uma teoria que Proudhon considerava fantasiosa. Pense, por exemplo, que há uma pequena vila em que 30% da população trabalha em plantações de arroz, um produto essencial para a qualidade de vida do povo. Então, um dos trabalhadores decide poupar dinheiro e poupar alimentos, ao invés de consumi-los rapidamente. E então, tendo dinheiro poupado, ele consegue abster-se de trabalhar na plantação e começa a trabalhar no planejamento de um sistema automatizado, que consegue recolher todo o arroz de forma mais rápida e com menos mão de obra humana. Graças a isso, ele faz com que a produção seja mais eficiente, mais rápida, aumentando a oferta do arroz e, consequentemente, tornando o produto mais barato. Nesse cenário, apenas 4% da população da vila trabalha na plantação. Como o arroz e os custos de produção do produto se tornaram mais baratos, a população terá mais dinheiro poupado em suas carteiras, que poderá ser usado para consumir outros tipos de bens e serviços, ou que poderá ser poupado para ser utilizado em futuros investimentos, o que ocasionará, de ambas as formas, em novos empregos para os que saíram da plantação de arroz. Isso é construir riqueza para a sociedade. Poder produzir mais e consumir mais com menos trabalho e menos esforço físico. Isso só pode acontecer por meio de acúmulo de capital, e o livre mercado é a melhor forma para auxiliar tal prática, pois incentiva a racionalização da alocação dos recursos escassos. Em um ambiente em que há bancos com juros zero, haveria muito mais malefícios do que benefícios. Mises e Hayek desenvolveram a teoria dos ciclos econômicos, que fala sobre como uma baixa taxa de juros causada pelo Estado resulta em investimentos irracionais e crises a longo prazo. Não me aprofundarei sobre isso, pois há o excelente vídeo O que são ciclos econômicos no canal Ancapsu Classic. Bastiat acreditava que juros são justos, pois o indivíduo sempre busca consumir seus recursos escassos imediatamente para chegar a um estágio maior de satisfação. E ele só pensa em abdicar do consumo imediato caso acredite que seja mais benéfico a longo prazo. Se não houvesse taxa de juros, iriam diminuir os incentivos para o cobrador enxergar o empréstimo como algo benéfico, e ele iria conceber outras alternativas para empregar seus recursos. É o conceito que a escola austríaca denomina de preferência temporal. Ele também considerava legítimos os juros porque acordos voluntários são sempre benéficos aos dois lados, pois o indivíduo apenas aceita uma oferta caso acredite que o que receberá é mais reconfortante do que está ofertando. Ao longo dos debates, ambos os escritores foram ficando frustrados com seu oponente, até que Proudhon encerra acusando Bastiat de ser um homem cujo intelecto está hermeticamente fechado e para o qual a lógica nada significa, e o declarando intelectualmente morto. Bastiat responde que Proudhon, abre aspas, terminou na situação na qual todos que estão errados terminam, em um surto de raiva, fecha aspas. O PCO também tem semelhanças com nossas atuais pautas, como liberdade de expressão e de armamento civil, mas são baseados em princípios totalmente perversos. Caso houvesse debates entre austro-libertários e membros do PCO, com certeza acabariam de forma bem mais conflituosa do que acabou o debate entre Bastiat e Proudhon. O PCO não defende uma revolução pacífica, como Proudhon imaginava, mas defende o armamento civil com o intuito de fazer uma revolução aos moldes cubano e soviético. O PCO também defende o aborto, algo que, creio eu, a maioria dos austro-libertários se opõe, tendo em vista os vários debates fervorosos travados entre os mesmos, principalmente quando parte destes levanta o fato de um feto também ser detentor de autopropriedade, mesmo que esta ainda seja apenas potencial e não plena, como a da mãe que o carrega. O PCO é contra as interferências dos Estados Unidos e da União Europeia na Amazônia, mas também é contra a interferência das mesmas em ditaduras socialistas, como Venezuela e Cuba, por exemplo. Eu entendo que os burocratas desses países não têm intenção virtuosa em suas ações, mas são muito menos perigosos que um governo socialista. O PCO defende a estatização das empresas e do sistema financeiro. Defende o fim do acúmulo de capital e o fim da propriedade privada dos meios de produção, um dos pilares da civilização. Eu entendo a maioria dos libertários compartilhar os posts do PCO apenas por piada, mas há o possível risco de alguns libertários mais novos, ou fora do contexto, interpretarem o PCO como um possível aliado. Ou pior, interpretarem erroneamente o comunismo como uma filosofia política melhor que o libertarianismo austríaco. Até Murray Rothbard cometeu o erro de, na Guerra Fria,
se aliar aos esquerdistas do movimento da Nova Esquerda para se opor à Guerra do Vietnã. Descontato com a Nova Esquerda, Rothbard tentou construir uma aliança eclética e abrangente, não apenas contra a guerra em si, mas também contra o Estado que a fomentava e dela se nutria às custas dos direitos dos cidadãos. Ele tentou associar o anarcocapitalismo com um pensamento à esquerda do status quo. Porém, posteriormente abandonou a ideia, por considerar a nova esquerda emocional demais e defensora de uma república popular quase leninista. Ele criticou o niilismo dos libertários de esquerda e se juntou, em 1989, ao movimento paleolibertário, um libertarianismo conservador, defensor da família e da cultura cristã, criado pelo atual diretor do Mises Institute, Lew Rockwell. Não estou afirmando que você deve necessariamente ser conservador para ser anarcocapitalista, mas você não pode conciliar ideologias opostas à propriedade privada, ideologias consumistas e contrárias ao acúmulo de capital, ao anarcocapitalismo. Apenas o direito à propriedade privada e o acúmulo de capital é concebível e lógico para ordenar uma civilização. O comunismo não é simplesmente contrário à eficiência. O comunismo é contrário à civilização. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Paulo Almeida, narrado por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Até a próxima.